Oi, pessoal, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. 8 horas, né? Vamos começar. Vamos todos elevarmos o pensamento, né? Nos preparando para os estudos da noite. Querido Mestre Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós neste momento, despertando-nos para ti, abrindo-nos ao sol do teu amor, para que nós possamos nos harmonizar, aproveitando esses momentos, vivenciando com um investimento de energia, de atenção, de disposição, de interesse fraternal, para que nós, Senhor, possamos reter, possamos fixar o máximo possível de informações, de estímulos positivos para a nossa alma e desse modo conseguirmos nos lembrar nos momentos necessários de tudo que aqui estudamos. Pedimos o auxílio dos amigos espirituais que nos conhecem tão bem e que sabem das nossas fragilidades, mas também sabem das nossas potencialidades. Que eles possam nos amparar, facilitando o nosso entendimento, para que nós possamos compreender de fato e possamos aplicar no nosso dia a dia o que aqui nós refletimos. Pedimos as tuas bênçãos para todos os lares, para todos os irmãos e irmãs, para todos os encarnados e desencarnados, para todos os sofredores que na matéria ou fora dela encontram-se necessitados, encontram-se desejosos do amparo do alto e, por certo, todos nós estamos sendo objeto da maior solicitude de Ti e dos Espíritos amigos, Senhor. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco e que nós consigamos permanecer contigo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe mais uma noite de estudos, né? Vamos dar sequência aos estudos que nós realizamos a semana toda. Nós temos estudos de segunda, né? O Livro dos Espíritos, às 20 horas. De terça-feira, os Mensageiros, às 20 horas. De quarta-feira, o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. De quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, às 20 horas, que é o nosso estudo de hoje, né? O último estudo da semana. O livro de André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Estamos no 44º dia de estudo e hoje começando um capítulo novo, né? Hoje nós temos a oportunidade aí de iniciarmos mais um capítulo, tá bom? Capítulo 10, materialização. Interessante, nós vamos ver aqui algumas experiências de materialização comentadas pelo Alexandre, né, que é o instrutor do André Luiz. André Luiz era um médico aqui na matéria, e ele desencarnou no Rio de Janeiro. E aí ele conta, né, a vida dele no plano espiritual. Então esse livro, Os Missionários, é o terceiro livro da coleção Nosso Lar. Então, é Nosso Lar, Os Mensageiros e Os Missionários da Luz. Tá? Então esse é o terceiro livro, tá? E ele, após recuperado no plano espiritual, ele está aprofundando conhecimentos. E como ele se tornou um grande repórter da vida espiritual, né, trazendo para nós aqui na matéria muitas informações sobre o plano espiritual, então os espíritos foram conduzindo ele para certas experiências, para certos conhecimentos, certas vivências, para que ele trouxesse para nós. Porque ele estava sendo conhecido no plano espiritual já como essa pessoa que estava fazendo esse trabalho, né? Trazendo informações que os espíritos queriam há muito que nós tivéssemos, né? Para a nossa melhora, para a nossa alegria, né? E esse é um estudo que não é apenas um estudo doutrinário, mas é um estudo, sobretudo, um estudo terapêutico, né? Que o espiritismo é profundamente terapêutico. Então todos nós estamos
aproveitando para nos fortalecer, né? Para melhorar das dificuldades que estejamos vivendo, tá bom? Então vamos lá, todos podem participar, questionar, indagar, né? Podem acrescentar, podem opinar aí na área de texto, a gente vai interagindo com vocês aí, na medida do possível. Então vamos lá, vamos começar com o André Luiz aqui, né? Capítulo 10, materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos, né? Então ele queria, porque ele estava estudando mediunidade, o Alexandre conduziu ele para o grupo onde ele prestava socorro na Terra, um grupo mediúnico, uma casa espírita, né? E o André Luiz estava aprendendo a respeito de como é que funciona uma reunião, as dificuldades e tal. E aí o André Luiz quis informações sobre materialização, fenômeno de materialização, né? Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza, né? Então, o grupo do Alexandre, propriamente, não trabalhava com materialização, né? Muitos grupos, a maioria dos grupos não trabalha, né? O nosso grupo, por exemplo, no centro também não, né? É um trabalho muito especial, muito difícil, do ponto de vista da preparação, de todos os fatores, né? O grupo precisa ter uma harmonia muito grande, né? Tem várias questões aí, e nós precisamos ter também pessoas que proporcionem esse tipo de fenômeno, né? E tem que ser um grupo e um trabalho que tenha como objetivo, por exemplo, esse tipo de fenômeno, né? Porque a maioria dos grupos tem como objetivo, mais propriamente, o socorro aos necessitados. E a gente vai ver a diferença dos trabalhos de materialização para um trabalho de desobsessão, por exemplo. É bem diferente. Vocês vão perceber a diferença. A gente vai conversar a respeito disso, né? Então, Alexandre, ele não descartou essa possibilidade, né? Ele recorreria a pessoas que ele conhecia que estavam trabalhando com grupos de materialização, né? E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, do médium, né? Há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Então é um tipo de trabalho, que requisita todas as forças do médium, né? Requisita todas as forças biopsíquicas do médium. E precisa também de toda a colaboração dos elementos encarnados, além dos desencarnados, né? Da equipe espiritual. Então não é um trabalho fácil, né? O médium, as pessoas que trabalharam com mediunidade de materialização na história, elas sofriam muito fisicamente. Eusápia Paladino, Madame d'Espérance, né? Entre outras pessoas aí que foram submetidas a experiências de materialização, grandes médiuns, né? Que foram submetidas a experiências de materialização após reuniões de materialização em que elas doavam grande quantidade de fluidos. Elas passavam às vezes semanas se recuperando. Tem livros que contam sobre isso. Elas passavam semanas se recuperando. De tamanha a força biológica que era movimentada, né?
Os espíritos falam que o ectoplasma, né, que é a base dessas materializações, ele é a força nervosa exteriorizada, é a força nervosa do médium. Como assim a força nervosa? Do sistema nervoso. Então tem elementos bioquímicos, né, do sistema nervoso que são exteriorizados. Entendeu? Olha a delicadeza da coisa, né? Então isso provocava alterações, né? O Ailton colocou, eu vi na palestra do Divaldo, o médium doador chega a perder peso. É muito interessante, Ailton, isso que você falou, muito interessante, porque tem um livro do Alexander Aksakov, que foi um estudioso na Rússia, e ele estudou casos de materialização, ele fazia reuniões de materialização, e conseguiu muitos fenômenos, né? E ele tem um livro, inclusive, que se chama Um Caso de Desmaterialização. Um Caso de Desmaterialização. Eu acho que é o nome do livro, é esse. Eu estava lendo um tempo atrás. Em que ele conta as experiências que é muito interessante, ele vai narrando como é que era a experiência, ele fazia a entrevista depois com o médium, porque a vantagem que a médium que ele usava, eu não lembro exatamente qual era a médium, ela não perdia totalmente a consciência, porque o normal era os médiums entrarem em transe e ficarem totalmente inconscientes. Então depois eles nem lembravam o que tinha acontecido, porque era um fenômeno sonambúlico, vamos dizer assim, né? Era um transe sonambúlico. E a médium que o Alexander Aksakov utilizou, ela tinha a vantagem de se manter relativamente consciente durante o fenômeno. Então, muito interessante a entrevista depois do Alexander Aksakov com a médium, né, para ela contar como é que foi as sensações dela. E tem uma hora que o pesquisador foi tocar na perna dela, que estava atrás de um biombo ali, mas era um pano, na verdade, né? Que eles colocavam um pano assim. Ele foi tocar nas pernas dela e não sentiu as pernas, sentiu o tecido só. Enquanto o espírito estava materializado. Por isso que ele chama o livro Um Caso de Desmaterialização. Até ele foi questionando, né? Que o tanto de massa que apareceu no espectro materializado, ele vai questionando que houve uma desmaterialização de parte da médium. Olha que coisa maluca. Depois ele sentiu quando o espírito, as energias foram voltando, né? O espírito foi desaparecendo. Ele sentiu que as pernas da médium voltaram. E depois conversando aqui, só porque eu achei interessante me passar isso para você. Porque depois ele, entrevistando a médium, ele perguntou se ela sentiu alguma coisa diferente. Ela falou, olha, eu senti lá numa certa altura um certo incômodo, como se alguma coisa estivesse tocando minha perna. E era o próprio pesquisador que estava, né, tocando ali, vendo se estava tudo certo ali, né? Ele foi tocá-la assim, né? É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Então, assim, esse foi um caso em que isso ficou muito, muito claro, assim. Até ele faz uma hipótese lá, né? Que o ganho do espectro materializado, né? Do espírito materializado, seria o equivalente ao que o médium perderia durante o transe, né? E depois ele volta a ter aquele peso, né? Então é uma coisa bem, bem interessante. Tá? Então vamos lá, né? Então não é uma tarefa fácil, né? Eu entrei nesse assunto para dizer que para os médiuns que têm essa capacidade, não é uma tarefa fácil. Alguns tiveram a oportunidade de servirem, né, a esses estudos para comprovação, né? Inclusive nessas experiências do senhor Aksakov na Rússia, né?
Se eu não me engano, era São Petersburgo. Eu acho que era São Petersburgo que ele fazia, que ele morava, né? Que ele fazia essas reuniões, né? Com plateia. E as pessoas na plateia reconheciam quem que estava materializado. Falei assim, é meu parente, né? É meu parente, minha mãe. As pessoas reconheciam quem era a pessoa que estava, o espírito que estava materializado, né? Tá? Chico Xavier já se prestou a trabalhos de materialização. Na época de um médium famoso, né, chamado Peixotinho, tem muitas fotos na internet do médium Peixotinho em transe, e até uma do Chico Xavier perto de um espírito, do lado de um espírito materializado, né? O Chico era novo, né? E está do lado de um espírito, ele participou de algumas reuniões, ele se prestou a doar fluidos para materializações, mas aí teve um momento que o Emmanuel falou, Chico, agora vamos encerrar essas reuniões em que você participe, né? O seu trabalho não é esse. O seu trabalho não é gastar suas forças mediúnicas, biopsíquicas para a produção de fenômenos deste tipo. Outras pessoas fazem, ou fariam, ou já fizeram, mas o teu trabalho é com livro. Então você tem que canalizar essas forças para os livros, não para esses fenômenos, tá? Então a partir daí ele encerrou, né? E foi fazer lá as centenas de livros que ele produziu, né? Vamos continuar aqui. Se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Né? Você vê, né? Porque é isso que eu falei de dificuldades, prejuízos, é devido à falta de conhecimento, falta de preparo, né? Desde o próprio médium até os participantes, né? A falta de critérios, às vezes, para escolher as pessoas que vão participar das reuniões, falta de valores morais mais consolidados, né? Em nós, seres humanos, né? Que se fôssemos diferentes, se estivéssemos num patamar diferente, né? Valores morais espontâneos, legitimamente consolidados, e em um grupo que, né, que se mantivesse nessa condição boa, as manifestações seriam as mais naturais possíveis. Olha que interessante que ele fala. Sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Porque, pessoal, embora se fale que isso aí foi do começo do espiritismo, para comprovar, né? E hoje a gente trabalha mais para ajudar a caridade, a desobsessão. E por mais que a gente fale que essa fase passou, o futuro, na verdade, ele reserva muitas coisas para nós nesse sentido. Só que à medida que nós tivermos uma condição moral, né, mais aperfeiçoada. Por quê? Porque são ensaios da estruturação de um corpo fluídico, né? Desse corpo ectoplásmico que dura pouco tempo, né? Em poucos minutos se desfaz, é diferente do nosso corpo físico, né? Mas são ensaios desses intercâmbios mediúnicos, dessas manifestações. Por isso que o Alexandre está dizendo que isso aí poderia ser uma coisa natural, né? Esse intercâmbio seriam as coisas mais naturais e talvez venham a ser futuramente. O planeta numa condição melhor, as pessoas numa condição melhor, provavelmente nós teremos intercâmbios, materializações, um contato com o plano espiritual muito mais
muito mais frequente, muito mais patente, muito mais natural do que nós já tivemos ou temos hoje, tá? Então, o momento não é muito propício a isso, porque nós temos outras prioridades, né? O planeta está aí, né, necessitado, as pessoas estão necessitadas, né? Agora, de futuro, provavelmente nós venhamos a ter um intercâmbio muito, mas muito mais patente, muito mais visível, muito mais frequente, muito mais pessoal, né, do que nós temos hoje, tá? Certo? Então vamos lá, né, pessoal? E isso sem prejuízo para a saúde do médium, né? Sem prejuízos nenhum, pelo que o Alexandre fala, né? Porque os prejuízos hoje é por causa das vibrações do ambiente, a incompreensão das pessoas, as dificuldades dos próprios médios, né? Isso é que acaba causando os perigos, né? E os inconvenientes aí desses fenômenos. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Aí, tá vendo? Né? São muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Gente, os trabalhos mediúnicos, para a gente falar para as pessoas, gente, é bom dar uma deitadinha antes do trabalho, é bom dar uma dormidinha antes, é bom moderar na alimentação, é bom, né, tomar um banho, dar uma descansada e tal. Já é difícil. Para uma reunião de desobsessão, para uma reunião que não é nem de materialização, já é difícil. As pessoas já, Alexandre, não dá porque eu venho do meu trabalho assim, assado, porque eu venho correndo, não sei o quê. A gente entende as dificuldades, né? Os espíritos recomendam todo um protocolo para as reuniões de desobsessão, todo um cuidado, faz uma leiturazinha, faz um trabalho de mentalização positiva, cuida. Durante o dia, já levanta lembrando, fala, hoje eu tenho reunião mediúnica, deixa eu tomar cuidado com as discussões, né, com as rusgas domésticas, deixa eu evitar para que eu não tenha desgastes emocionais, para que eu não tenha perdas fluídicas desnecessárias ao longo do dia, porque essas energias vão ser essenciais para o tratamento dos sofredores lá. Então a gente explicar isso, né, nos cursos, nos estudos, nas reuniões, já é difícil. As pessoas já resistem a isso. Elas já colocam dificuldades para preparar, dificuldades para, né? Aí um vai se ajeitando, tu também vai, né? A Daí está colocando, a preparação é muito importante para tudo, é quase tudo. Nesse trabalho, nos trabalhos espirituais, pessoal, a preparação é quase tudo. É quase tudo no trabalho é referente à preparação. Depende da preparação. Porque, por exemplo, uma reunião mediúnica, normal, uma reunião de desobsessão, não estou falando de materialização, né? O modo como você vive a reunião, se você se prepara e se você não se prepara, é totalmente diferente o modo do médium, do participante, vivenciar a reunião. O modo como ele vai vivenciar a reunião. É totalmente diferente. O aproveitamento, o impacto. Quando ele não se prepara, ele sofre mais o impacto vibratório, sofre mais, né, o efeito das presenças desarmônicas. Ele sente mais porque está menos protegido, não se preparou muito bem, né? Então, ele acaba sofrendo mais, inclusive, né, do que precisava. Tá? A Renatinha tem que ter muita disciplina e responsabilidade, é verdade, né? Fundamental. Vocês entendem, então, a dificuldade que é? Agora você pega, por exemplo, um trabalho de materialização, você precisa muito mais preparação.
Alimentação muito mais cuidadosa. Os espíritos falam para a gente evitar o uso de carne, né? Nas reuniões normais, eles falam para a gente evitar no dia o uso de carne, né? E se não puder abster-se de todo, pelo menos reduzir o uso de café, temperos excitantes e tal, né? A Graça Barbosa, até mesmo quem fica no apoio, exatamente. Até mesmo o pessoal da sustentação. Você tem os médiuns de incorporação, os médiuns doutrinadores, esclarecedores e a sustentação, né? O pessoal que fica ajudando no passe, na oração, na vibração, né? E nesses trabalhos é muito mais delicado, é muito mais melindroso os trabalhos de materialização. Por isso que o Alexandre está falando. Ó. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Que a gente quer uma determinada coisa, vamos supor, eu quero essa reunião, quer, mas vamos fazer o que precisa para ter esse tipo de reunião? Aí a pessoa se assusta. Aí a pessoa se assusta, né? Então não é fácil, a gente tem que ir aprendendo, e no Espiritismo a gente aprende bem o preço que cada coisa tem, cada conquista espiritual tem, as renúncias que nós precisamos, as disciplinas, né? A preparação no campo íntimo, mental, moral, emocional, né? Aí ele continua dizendo, né? Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Estão vendo? Quer dizer, por isso mesmo, por essa dificuldade de colaboração eficiente dos encarnados, né? Aí surgem riscos, né? É feito com grandes riscos. Porque, pessoal, vamos pensar, né? O ectoplasma, as forças radiantes, são as forças nervosas do médium exteriorizadas. É o sistema nervoso exposto. Não estou falando que está aberta a cabeça, não. Estou falando que as energias do sistema nervoso estão expostas. Nós exteriorizamos esses fluidos. O ectoplasma é parte do plasma da célula nervosa, exteriorizado. Tanto que o médium em transe, né, nesse caso, ele passa a sentir, tem até experiências que Albert de Rochat, um coronel na época de Kardec e tal, um coronel francês, né, dirigente da escola politécnica lá de Paris, ele fazia experiências, tem um livro, né, que se chama Exteriorização da Sensibilidade. Então, quando o médium ficava em transe, ele deixava de sentir na pele e sentia 10 centímetros da pele, por exemplo. Quando o coronel lá cutucava 10 centímetros da pele, o médium sentia, não sentia na pele. Vocês veem como é que é a exteriorização da sensibilidade. Por quê? Porque, na verdade, nossa sensibilidade está exteriorizada, o sistema nervoso está exteriorizado. Olha que coisa, né? A Casseli diz, por que materializar? Qual o objetivo? Então, são ensaios, né? São ensaios desse corpo fluídico, talvez de futuro, né? Será o nosso corpo, provavelmente. São ensaios para que daqui a alguns séculos, talvez, nós consigamos, ao invés de um corpo grosseiro, habitarmos corpos fluídicos, provavelmente, né? Hoje, e as experiências que foram feitas a título de pesquisa, a título de comprovação, né? E foram muito importantes, e estão aí nos livros espíritas, né? Nos livros científicos do espiritismo, estão aí demonstradas, né? Até o pesquisador lá, William Crookes, né? Que ele foi desafiado por uma médium. Ele não era espírita, ele era um físico inglês, né?
ligado à coroa britânica lá de ciência, né? E o William Crookes ele foi desafiado por uma médium. A médium que na época estava fazendo fenômenos assim. E aí ela falou assim, ó, se eu vou me submeter às suas pesquisas, o senhor vai poder fazer o que o senhor quiser. Só que se ficar comprovado, o senhor vai falar publicamente o resultado. E aí ele tem um livro que se chama Fatos Espíritas, William Crookes, né? Fatos Espíritas. Aí ele conta tudinho, tudo que ele fez de estudos lá, todas as pesquisas que ele fez. Enquanto a médium estava em transe e o espírito Kate King materializada, ele fez tudo quanto é tipo de pesquisa lá com o espírito materializado no gabinete dele lá. Fez, inclusive usando química, usando, né, tubos de ensaio, fez algumas coisas lá interessantes, né? E aí ficou comprovado, né, que era um fenômeno real, né, ele não podia contestar, ele escreveu o livro falando fatos espíritas, né, que eram fatos, não eram teorias esdrúxulas, né, fantasiosas, eram fatos. Isso aí, gente, isso aí junto com outros pesquisadores, isso tinha um impacto enorme na época. Na França, né, em toda a Europa, isso aí teve um impacto enorme. A ciência depois, por orgulho, por vaidade, por materialismo começou a tomar conta, né, da ciência, acabaram abandonando, até por não compreenderem e por não quererem compreender, né, a ciência oficial, acabou deixando de lado. Mas na época houve muito impacto nos meios de comunicação, né, nos jornais, nas revistas, tudo. Isso tudo faz parte da história. Inclusive até os religiosos, católicos, protestantes, gente, tem um monte de testemunhos de pessoas que estavam super empolgadas com fenômenos espíritas que estavam acontecendo. E estavam dando declarações públicas lá na Europa, aprovando por quê? Porque a ciência estava aparecendo, dizendo que ia resolver todos os problemas, né? Com uma hipótese materialista, né? Com uma hipótese todas as hipóteses materialistas, né? E de repente surgiu uma voz que era uma voz que defendia a religião. Era uma voz que defendia a relação com a vida espiritual. O espiritismo no surgimento dele foi essa voz. Essa voz que empolgou católicos, evangélicos, todos aqueles que tinham fé, né, acreditavam em Jesus, nos postulados cristãos e tal, mas a ciência estava negando tudo, né? A ciência estava querendo deixar tudo de lado, né? Com as hipóteses materialistas. Então o pessoal, hora que viu os fenômenos sendo comprovados, o pessoal ficou muito empolgado. Depois, né? Viram no espiritismo um certo perigo, né? Assim, viram que alguns postulados eram diferentes, né? Provocava uma renovação até nas religiões. Aí o pessoal já começou a olhar com outros olhos, né? Porque viu que a mudança ia ser mais profunda do que eles imaginavam, né? Mas a princípio, quando viram que eram verdadeiros os fenômenos, foi um estrondo, né? Porque foi assim um achado, né? De repente, aquela coisa que era só uma coisa da Bíblia, os fenômenos, né? Da Bíblia, de Jesus, de repente tudo aquilo era real. Tudo aquilo estava sendo comprovado, né? E as almas dos homens já não eram mais uma abstração, né? Apenas um conceito da fé, passava a ser um fato comprovado, né? Então foi um alento, né? Um alento para as pessoas que acreditavam, né? Só que, né, depois aconteceu isso, né? Depois aí começaram a demonizar, né, o espiritismo, começaram, né,
a hora que perceberam que os postulados geravam uma certa revisão de interpretação em cima de Jesus, né, da interpretação das palavras de Jesus, né, uma revisão de questões morais, aí a coisa mudou, né? Aí a gente ficou, né, tanto com a ciência contra, quanto com, né, pelo materialismo, quanto as outras religiões demonizando o espiritismo, né? Mas isso também está mudando e vai mudar cada vez mais, né? O futuro pertence ao espírito. Tanto a ciência está começando a se curvar, né, as evidências, né? Não toda a ciência, mas muitos cientistas estão começando a... E as religiões também, devagarzinho, elas vão perceber a necessidade, né, da compreensão do espírito, da vida espiritual, né? Isso é uma questão de, né, o tempo dissolve todas as dúvidas, né? É verdade, Manuel, é isso mesmo. Não tem nada mais poderoso do que a verdade, pessoal. A verdade, ela se impõe. Ela se impõe a si mesma, porque Deus é a verdade, né? A verdade é a verdade. Aquilo que é o certo, né? O que não for, o tempo desfaz. Mas o que for, não tem nada que vai mudar. Não tem nada que vai impedir. É como o sol. Não tem nada que vai impedir o sol de brilhar. A gente pode tentar se esquivar durante o tempo, mas não dá para encobrir a verdade, né? Então é só o tempo agir, né? E nós vamos ter cada vez mais essa compreensão. Então esses trabalhos requisitam, né? Proporcionam grandes riscos hoje em dia, naquela época, no começo do espiritismo, e mesmo hoje, né, requisita assim, grandes riscos, né, para a organização mediúnica, né? E também grande número de cooperadores do plano espiritual. Interessante, mas requisita muita ajuda do plano espiritual, né? Compreendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual, né? O André Luiz colocou, né? Que às vezes, quando a gente está na carne, né? Aqui na Terra, a pesquisa intelectual, ela não é feita com respeito devido à questão moral. É como eu já falei para vocês, né? Muitos pesquisadores que se aproximaram do espiritismo não se aproximaram com respeito devido e queriam obter resultados, só que os resultados fugiam aos controles que eles tentavam colocar. Por quê? Porque as reuniões, elas precisam de preparação, elas precisam, né? Elas precisam de equilíbrio. E se a pessoa se aproxima e é uma pessoa materialista, é uma pessoa de má vontade, é uma pessoa exigente, que não vai dar certo. A coisa não vai. A coisa não vai funcionar. Os espíritos não se dobram aos caprichos humanos. Aí que está a questão. Os espíritos amigos, eles não se dobram aos caprichos dos seres humanos. Entendeu? Nós não vamos ficar fazendo exigências e eles vão ficar se desdobrando para dar conta das nossas exigências, né? Eles ajudam as pessoas bem intuídas, de boa vontade, que têm um respeito, né? Então os pesquisadores que conseguiram resultados mais interessantes são aqueles que demonstraram condições melhores e se aproximaram da pesquisa com o coração mais aberto, né? Um preparo moral diferente. Aí conseguem os melhores resultados, sem esforços assim sobre-humanos, porque tudo flui de uma forma muito melhor, né? Certo? Certíssimo, exclamou meu interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada
de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões. E daí os fracassos inevitáveis, que é o que a gente estava falando, né? Exatamente o que a gente estava falando. Quer dizer, se outras fossem as intenções, né? A atitude, o sentimento, o caráter das pessoas que partem a pesquisar esses fenômenos, né? Outros seriam os resultados. Mas as pessoas pretensiosas, vaidosas, né? E muitas vezes vão com o objetivo de desmascarar, por exemplo, né? Vão com o objetivo de desfazer a fraude, não sei o quê. Né? A pessoa ir já com essa atitude negativa, porque o pesquisador, ele, pelo menos ele tem que ir com uma atitude relativamente neutra. Concordam? Porque a ciência, o objetivo da ciência é indagar todas as formas de conhecimento, né? Indagar a tudo, mas manter uma atitude o máximo possível neutra. Né? Vamos tentar ver, vamos tentar compreender, vamos observar o que está por detrás, certo? Né? E não se partir de uma má fé. Né? Então aí que está o erro. Né? Os fracassos acabam sendo inevitáveis. Né? Certo? O orientador amigo continua a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Então o André Luiz estava, né, estava gostando dos esclarecimentos e não via a hora de começar as atividades. Ele vê os trabalhadores ali produzindo, né, o fenômeno, né? Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-me de atender minha curiosidade sadia, e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Porque era assim, né? O André Luiz, já nessa fase, os espíritos davam todas as informações para ele, tudo que podiam falar, podiam explicar didaticamente. E ele devia gravar tudo, viu? Devia ter algum gravadorzinho ali, alguma coisa, tecnologia aperfeiçoada lá, para gravar todas as experiências e depois compilar o material para livro. Então as conversas, os diálogos, ele devia ir registrando tudo. Imagino eu, né? Ele não conta aqui, mas imagino que ele devia ir registrando tudo, né? Para depois preparar o material para enviar pelo Chico. Né? Através de livros, né? Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Quer dizer que eles foram numa casa, numa residência. Né? Normalmente não é o local mais adequado para os serviços espirituais, tal, mas em certas circunstâncias, certas famílias, certas condições residenciais, às vezes preparadas, né? Ambiente realmente com condições desse tipo de trabalho, os espíritos utilizam. Tá? Então eles foram para uma determinada residência, né? Onde teria um encontro, uma assembleia diferente para esses fenômenos aí. A reunião seria iniciada às 21 horas, às 9 horas da noite, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável, aonde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Né? Então, 50 minutos antes de começar, antes das 9 horas da noite, estavam lá, grande número de trabalhadores estavam indo e vindo, preparando todas as necessidades ali, né? Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério,
entidade superior à condição hierárquica de Alexandre. Você vê, o Alexandre que já tinha uma condição boa, né? O Alexandre que já tinha uma condição boa, que o André Luiz ficava até impressionado, o Calimério tinha uma condição superior à do Alexandre, hierarquicamente, espiritualmente. Que recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. O Alexandre, né? Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro, do André Luiz, né? André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Né? O Alexandre. Eu não sei se isso aqui não foi justamente na casa do Peixotinho. Eu não sei, pode até ser. Tá? Eu não sei, eu não, né? Não tenho essa informação. Mas pode até ser, né? Porque não tinha muitos grupos, né? E hoje mesmo não tem muitos grupos, né? Que eu saiba, pelo menos, né? Tem o Frei Luiz lá no Rio de Janeiro, né? Que eles trabalham com cirurgias, inclusive, né? Esses trabalhos de materialização, em alguns casos, e inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, os espíritos, o André Luiz fala, né? E os espíritos explicam que diante da falta de preparo maior dos encarnados, tal, a única coisa que justificava mesmo eles produzirem essas reuniões eram as possibilidades de intervenção física no organismo de certas pessoas que estavam para se tratar. No livro Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo que eles falam só sobre isso, onde tem uma reunião de materialização, mas aí eles fazem essa reflexão, né? Ainda a falta de maior preparo, né, dos participantes. Fala, a única coisa que justifica a gente fazer essa reunião é a possibilidade de atender em casos específicos em que eles podiam utilizar das forças exteriorizadas para verdadeiras cirurgias, né, para tratar, né, algumas pessoas que estavam necessitadas. Porque aí nesse caso, eles conseguem manipular as forças que são exteriorizadas pelo médium, às vezes não consegue fazer uma materialização de um espírito para aparecer, mas eles conseguem utilizar aquela força para produzir equipamentos cirúrgicos que possam ser sentidos pelo organismo, que possam agir na matéria. Como é que o espírito consegue agir na matéria? Através do ectoplasma. E quando você tem essas reuniões, você tem facilitado os recursos para agir na matéria. Então, determinados tumores, determinadas cirurgias que eles podem fazer, às vezes médicos que estão ali, que podem ajudar, às vezes eles realizam e aproveitam para gerar benefícios em determinadas pessoas, né? Que merecem, que precisam, né? Tá? A Conceição, meu primeiro esposo, frequentava os trabalhos de cura no Frei Luiz, né? Então, é um centro que, né, tem o Paulo César Frutuoso, né? Que ele tem feito muitas palestras, tem vídeos, coisas muito interessantes, né? Testemunhos dele, do que ele viu nessas últimas décadas aí, né? Bem legal o trabalho, né? E é um trabalho muito assim ligado à materialização, né? Às cirurgias espirituais. A Cecília, então existe mesmo cura, cirurgia espiritual? Sim, vixe. Tem como tem. Eu tinha um sopro no coração. Eu fiquei sabendo quando eu fui me alistar, né? Com 18 anos eu fui me alistar. Fiquei sabendo, né? O médico que ali me entrevistou e fez exame, ele falou assim: você sabia que você tem sopro? Eu falei: não, você tem sopro no coração. E por isso eu vou dispensar você.
Eu falei, ah, não, ah, por favor, né? Eu quero ir. Tô brincando, né? Eu só faltou pular, falei, sopro bendito, né? Mas fui dispensado, né? Queria ser dispensado, né? Ia para a faculdade e tal. E só que aí eu fiquei com essa questão, né? Fui no médico, né? No cardiologista. Ele fez lá um eletrocardiograma e tal e viu realmente. Ele falou, ó, realmente você tem um sopro. Não é nada muito assim forte, não é nada preocupante, mas você realmente tem um sopro no coração, né? E aí tinha um médium chamado Manolo, né? Muito conhecido na região lá de Londrina, Rolândia, Arapongas, né? Toda aquela cidade, Cambéa, né? Onde eu morei, né? Boa parte da minha vida e tal. Ele fazia trabalhos de cura, né? Ele usava só algodão, ele não cortava nada, né? Ele incorporava num determinado espírito e usava um algodão e passava no lugar lá onde estava precisando, ele estava incorporado e tal. E a gente ia sempre ajudar num centro espírita Emmanuel, né? Lá na cidade de Rolândia, então enchia lá 200 pessoas, 300 pessoas. Uma manhã de domingo, por exemplo, atendia lá um monte de gente. Rapidamente ele atendia, muita gente foi beneficiada, sabe? Eu conheci o médium, trabalhei com ele em Arapongas, numa empresa lá, uma pessoa muito, muito boa. Não sei se está encarnado ainda ou não, mas éramos amigos, né? E aí chegando, eu estava ajudando, né, na reunião, que a gente ficava se revezando, fazendo palestra, né, a multidão lá, enquanto ele ia atendendo, né. E aí acabou o atendimento, o pessoal pergunta, fala, tem alguém aí que ainda quer passar no Manolo e tal? E aí, eu falo, eu vou, né, oba-oba, né, é coisa mais sem cabimento, né? Mas eu nem lembrei do sopro, né? Eu até fui pensando assim, o que eu vou falar, né? Que eu tô precisando. O que eu vou falar, né? E aí eu fui para a mesa lá de exames clínicos, né? Numa salinha onde ele atendia. E aí eu nem falei nada. Ele foi direto no coração. E aí passou lá o algodãozinho lá, tal, né? Poucos segundos lá. E aí ele falou para eu fazer repouso, tal, né? Durante algumas horas à tarde, né? Inclusive eu acabei esquecendo, à tarde não fiz repouso. Passei a tarde toda no sol jogando vôlei no clube lá. Nossa Senhora, né? Até leviano, né? A gente falar assim até. E acabei esquecendo, mas não deu problema nenhum, né? Não deu problema nenhum, não teve nenhum efeito colateral, nada, né? Mas alguns meses depois, eu me lembrei dessa cirurgia, né? E voltei no médico, voltei no mesmo cardiologista, né? E aí ele repetiu o exame lá, fez a consulta, tudo, e falou, não, você está bem. Eu falei, mas não tinha um sopro, o sopro desaparece? Eu falei, não, o sopro não desaparece, não. Eu falei, mas eu vim aqui e o senhor falou que eu tinha um sopro, né, no coração. Eu falei, não, você não tem sopro, não. Então ficou, né, acho que foi resolvido aí nessa situação, né. Então, jovens, né, Ana Cláudia, exatamente, é isso, né, desgraça. Mas assim, esses trabalhos de cura usa muito o ectoplasma, né? Usa muito esses fluidos que são fluidos intermediários, né? Intermediários entre a matéria e o espírito, né? Então permite aos espíritos manipularem a matéria, né? Realizarem essas curas, né? Então é muito legal, né? Tá? Tá, vamos só mais dois aqui, a gente acaba, tá? Rapidinho, né? Então o Alexandre se dispôs a trabalhar. Falou, se possível nós queremos trabalhar. A gente não veio só observar, não. Se possível a gente quer trabalhar também, né?
Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor. E desculpe-me se não posso assisti-lo pessoalmente. Né? Então, o Calimério era o responsável pela reunião, então ele tinha que transitar ali, ver todos os fatores, né? Não podia cuidar pessoalmente do André Luiz. Né? A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo, todavia estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. O Calimério falou para o André Luiz. Observar para realizar é serviço divino. Tá? Nós vamos dar uma paradinha, pessoal. Né? Semana que vem nós continuamos aqui essa história, né? Aí nós vamos ver o que aconteceu lá na materialização, né? Nós vamos ver se deu certo lá a materialização, quais procedimentos eles usaram até que conseguissem o fenômeno, né? Nós vamos ver aí, tá bom? Muito bem, estamos com 282 pessoas, tá? Muito obrigado, presença de todos, pessoal, o carinho de vocês, tá? Nós vamos finalizar agora, né? Vamos fazer uma prece, agradecendo tudo que nós recebemos, estamos recebendo ainda e continuaremos a receber, principalmente se mantivermos a mente elevada, o coração em prece, a atitude positiva perante a vida, o otimismo salutar, a boa vontade com tudo e todos ao nosso redor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te rogamos que nos abençoe ao longo desse final de semana, ao longo da próxima semana que virá, de tudo que formos realizar, de todas as pessoas com as quais estaremos, que a cada pensamento, a cada sentimento, a cada atitude possamos reverenciar-te, possamos lembrar dos teus ensinamentos e utilizarmos no nosso convívio com os nossos irmãos. Dispensa-nos na tua paz, envolve-nos na tua luz, que assim seja. Então finalizamos, muito obrigado pessoal pela presença de todos, um excelente final de semana, tá? Que Jesus abençoe a todos. Até segunda-feira, né? Às 20 horas com o Livro dos Espíritos. Um abração, pessoal. Até mais.